Já fez isso? Ensinou uma criança a escrever? O menino segura a caneta no papel, mas a mão dele ainda é fraca, descoordenada. Tudo que ele consegue fazer são alguns rabiscos sem sentido. Então, o que o pai faz? Ele coloca a sua mão grande e firme sobre a mão do filho e juntos eles vão escrevendo lentamente cada letra com perfeição. E no final o nome está escrito. E o filho fica radiante e diz: pai, eu escrevi o nome. E o pai, com orgulho, diz: sim, filho, você escreveu, nós escrevemos. Eu queria propor hoje que a evangelização é uma tarefa muito parecida com essa experiência desse menino com o pai. Na evangelização, você é esse filho e Deus é este pai. Nós estamos trabalhando aqui nas mensagens o tema da supremacia de Deus na evangelização. E falamos sobre oração como poder da evangelização. No primeiro sermão nesse assunto, vimos que a oração, na verdade, ela é uma arma de guerra, como já foi mencionado em nosso momento de oração aqui. A oração é um rádio de comunicação com o general, a oração é um GPS que nos guia na ação evangelística, e a oração é o bunker, onde a gente pode se esconder e se proteger quando a coisa fica complicada. Hoje eu quero avançar nessa relação entre oração e evangelização, entendendo que a relação entre um e outro tem a ver com Deus ser glorificado pela oração, e ao mesmo tempo pela oração, nós recebendo graça da parte do Senhor como seu povo. A nossa base é João capítulo 15, eu quero ler 3 versículos desse capítulo tão bonito, capítulo que fala da videira e dos ramos. João capítulo 15, eu quero ler o verso 5, o 7 e o 8, vai ser a nossa base nesse tempo de reflexão na palavra de Deus. O Senhor Jesus diz, verso 5, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. O que nós percebemos nessa passagem, no versículo 5, Deus não quer que você seja infrutífero. Deus quer que você e eu produzamos muito fruto. Que fruto é esse? Ganhar almas, fazer discípulos, trazermos outras pessoas para Cristo. Deus não quer infertilidade espiritual para nenhum de nós. Entretanto, como aquele menino que não sabe escrever uma única letra, nós também somos incapazes de ganhar vidas, ganhar almas. As nossas melhores estratégias, os nossos planos, os nossos esforços não terão efeito espiritual algum para a glória de Cristo, porque somos como aquele menino, ou como um ramo, que essa é a analogia que Jesus usa aqui, um ramo que depende totalmente de estar conectado à videira. Por isso, Jesus está dizendo aqui, eu vou fazer isso através de vocês, por intermédio de vocês. E como? Qual é a estratégia? De que maneira isso acontece? De que maneira nós, incapazes, nos tornamos instrumentos nas mãos de Jesus, o todo capaz para ganhar almas? Versículo 7 diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, Jesus diz, pedirei o que quiserdes e vos será feito. O pedir aqui é o pedir dentro desse contexto de assunto de Jesus, de dar fruto. Se você pedir que ele ganhe vidas através de você, isso acontecerá. Isso depende de você permanecer nele. E aí entra o resultado no versículo 8. O Pai sendo glorificado. Nisto é glorificado meu Pai, em que vocês deem fruto mediante a oração, permanecendo em mim. Orando por frutos espirituais e trabalhando para ganharmos frutos espirituais, Deus é glorificado. E nós retomamos e retornamos ao mesmo assunto de que temos falado aqui aos domingos. A oração dentro dessa passagem de João, ela é uma admissão clara de que sem Cristo eu não posso fazer nada, por isso eu oro. A oração é uma admissão de que eu confio que Ele provê toda a ajuda que eu necessito.
A oração nos humilha, nos coloca na nossa condição de necessitados. E a oração exalta a Deus como todo suficiente. E são essas duas coisas que eu quero desenvolver nos próximos minutos com você. A oração na evangelização, em primeiro lugar, ela comprova a supremacia de Deus. Esse é o primeiro de 2 pontos a serem destacados hoje. A oração na evangelização, em primeiro lugar, comprova a supremacia de Deus. A oração comprova a videira é Ele. Quem produz vida é Ele, através de seus ramos. No outro texto, Jesus mostra claramente que Ele é todo capaz de ganhar vidas. É o texto de João 10,16. Jesus reivindica para si, ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas. Eu tenho pessoas não arrebanhadas que eu vou arrebanhar. Eu tenho perdidos que eu vou transformar em ovelhas minhas. Não deste aprisco, ainda não, mas serão. E Jesus diz: a mim me convém conduzi-las. É Ele quem arrebanha as ovelhas. É Ele quem traz pessoas para o seu rebanho. Eu não sei por quem você orou no seu tempo de oração hoje. Agora há pouco eu orei com a Bárbara por pessoas que conhecemos. Uma amiga dela, um amigo meu. Nós oramos. E eu não sou capaz de trazer esse meu amigo para Cristo. E tenho tentado fazê-lo. A Babi não é capaz de trazer a amiga por quem ela orou nesse momento de oração. Mas Jesus está dizendo assim: se essas pessoas forem pertencer ao meu aprisco, eu vou conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho outras pessoas e eu tenho um compromisso inabalável com a evangelização dessas pessoas. Eu quero destacar a frase de Jesus: a mim me convém conduzi-las. É Ele quem traz, no entanto, não significa que eu vou cruzar os meus braços e dizer, bom, é Jesus quem vai conduzi-las. Não. A Bíblia é clara em dizer que a salvação vem por meio da fé. E a fé vem por meio do quê? Da palavra pregada. A palavra pregada por quem? Por anjos? Pelas estrelas? Pelo firmamento? Por nós. Jesus atrai ovelhas pela pregação daqueles a quem ele envia, os ramos da videira. Quando Jesus diz assim, elas ouvirão a minha voz, olha que interessante, veja o raciocínio. Se Jesus traz pessoas para serem suas ovelhas pela pregação da palavra, é ele quem faz isso, então significa que, ao dizer elas ouvirão a minha voz, quando nós estamos evangelizando, algo sobrenatural está acontecendo. Cristo está chamando ovelhas. Veja que coisa extraordinária, que coisa sagrada que é falar de Cristo. Juntando o raciocínio, nós acabamos admitindo isso. Na evangelização, uma prática humana, frágil, temerosa, quando nós evangelizamos, nós temos dificuldade, não é verdade? É difícil, temos dúvida, medo, incertezas, mas quando evangelizamos, olhando para essas passagens bíblicas, nós temos que entender que Cristo está chamando ovelhas pela nossa boca, pela nossa voz. A evangelização é supremamente obra de Deus e por isso que temos que associar a esse trabalho a oração por nós, pela evangelização em si, pelas pessoas sendo evangelizadas. Por isso oramos, porque é o Senhor quem orquestra, é Ele quem inicia, executa, é Ele quem garante o sucesso pela autoridade e o poder dEle. A soberania do nosso Senhor garante a vitória do propósito que Ele tem de trazer outras ovelhas. E isso vai trazer glória para Ele, porque o propósito dEle permanece. Qual é o propósito de Deus? Demonstrar que Ele é glorioso para o mundo todo, para todo o universo. Isso para a nossa alegria, para a alegria do seu povo redimido de todas as nações. Nós vemos isso em outras passagens bíblicas. Por exemplo, quando o Senhor Jesus fez a grande comissão, ele disse, vão, façam discípulos. E ele disse, eu darei a minha autoridade, a minha presença para vocês cumprirem essa missão. E para selar essa garantia, ele fez uma promessa.
Ele concedeu o Espírito. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Quando Jesus deu a grande tarefa de você evangelizar seus vizinhos, seus familiares, de você evangelizar seus colegas de trabalho, de você evangelizar pessoas através do seu WhatsApp, das suas redes sociais. Quando ele determinou essa tarefa, ele também disse: você não é capaz de escrever uma única letra sozinho, mas eu colocarei a minha mão na sua. O meu Espírito estará em você, atuando através de você. Quando evangelizamos, se temos o Espírito, o próprio Jesus está cumprindo a sua promessa de edificar a igreja. Por isso que a Bíblia conta que na igreja primitiva, na igreja do Novo Testamento, dia após dia, Deus acrescentava pessoas salvas à igreja. Quando alguém se achega à igreja, pelo batismo, ou se transferindo de outro lugar, isso não é uma obra humana, é uma obra divina. É Ele quem traz, e Ele o faz através de mim e de você. E sabe, quando olhamos para a igreja desde Atos até hoje, o que vemos é essa certeza de que Jesus tem outras ovelhas e Ele as traz, que Jesus é a videira e Ele faz com que produzamos fruto como seus ramos. A história da igreja está repleta de exemplos disso, e eu quero citar apenas dois. O primeiro exemplo é de um homem chamado John Eliot. No ano 1631, ele esteve nos Estados Unidos, agora chamado Estados Unidos. Ele era um puritano europeu, ele atravessou o Oceano Atlântico, ele veio lá da Europa, ele tinha 27 anos de idade, este jovem, e ele assumiu o pastorado numa igreja em Massachusetts, perto de Boston. E ele era então este europeu que se encontrava num lugar onde havia 20 tribos de índios americanos nos arredores. E John Eliot, diante daquela realidade, não podia evitar as implicações da teologia. No que ele cria? Ele cria que as Escrituras prometem que de todas as nações um dia vão se curvar diante de Cristo. Ele acreditava que Cristo, pelo seu Espírito, pela oração, vai ganhar, vai atrair, vai subjugar toda a oposição ao seu reino prometido. Então, John Eliot cria numa esperança firme de que se alguém vai como embaixador de Cristo da Europa até a Nova América, ou que vai como embaixador de Cristo daqui até a rua de baixo, não importa a distância, não importa a localidade. Se uma pessoa vai como embaixador de Cristo, essa pessoa é instrumento que Deus escolhe para abrir os olhos de um cego e estabelecer um posto avançado do reino de Cristo. John veio para a Nova América com 27 anos. Com 40 anos, ele se dispôs a estudar o algonquiano. Difícil até de pronunciar o nome. Algonquiano era a língua dos índios naquele tempo na América do Norte. Mas não era uma língua conhecida, grafada. O Eliot decifrou o vocabulário, decifrou a gramática, a sintaxe, montou a língua escrita, pegou a Bíblia e escreveu a Bíblia naquela língua que ele escreveu, e então, traduzindo a Bíblia, ele pôde ensinar as verdades de Deus para aqueles índios. 27 anos ele chega, 40 anos ele começa a estudar a língua, com 84 anos de idade, ele estava vivo ainda. Havia numerosas igrejas indígenas em toda aquela região. Muitas delas com pastores que eram índios nativos, convertidos, discipulados, que se tornaram líderes daquele povo. Esse é um exemplo disso, de que a videira vai produzir fruto através de seus ramos, e a videira recebe a glória. Quem fez tudo isso? John Eliot? Não. Quem fez tudo isso foi Cristo através dele. E você? Que distância você vai atravessar? A quais casas você vai se dirigir? A quais pessoas você vai recorrer? Para que o mesmo Cristo que usou este homem para ganhar nativos americanos também permita que você ganhe pessoas para Ele. A evangelização depende da oração
como algo que glorifica o Senhor da evangelização. Não é você. Você é fraco. Faça essa obra na sua fraqueza. Você tem dúvidas? Faça essa obra nas suas dúvidas. Você tem medo? Evangelize com medo mesmo, porque evangelizar é um ato sobrenatural. A sua boca se torna boca de Cristo para que pessoas se acheguem ao Senhor. Eu trouxe outro exemplo, não de uma pessoa especificamente. O representante deste movimento é William Carey, o pai das missões e o pai das missões na Índia. Mas junto dele houve um movimento missionário chamado Movimento Missionário Moderno, que tem como William Carey o grande representante. William Carey é o famoso camarada que dizia o seguinte: espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Junto de William Carey, nós temos David Brainerd, Adoniran Judson, que foi para a Ásia, Livingstone, que foi evangelizar na África do Sul, John Patton, que foi evangelizar nas ilhas do Pacífico, e muitos outros que foram evangelizar em todos os continentes, e depois deles, alguns que vieram aqui para a América e permitiram que você hoje estivesse dentro de uma igreja, podendo ouvir falar do nome de Jesus, porque pessoas acreditaram que Cristo podia ganhar povos estrangeiros, perdidos, alienados. Cristo tem poder para ganhar essas pessoas. Outras ovelhas eu tenho, eu vou conduzi-las. Nada disso veio de um vazio teológico. Tudo isso veio da certeza de que Deus é soberano na evangelização. A evangelização é uma batalha, e nessa batalha Deus levanta o seu braço e triunfa. E hoje é a sua vez de ver o braço de Deus levantar-se em seu favor e através de você. O que é fundamental nessa experiência? A sua oração. A oração é sobre mostrar a glória de Deus como provedor supremo. Então entenda, o primeiro lado da oração na evangelização é que a oração comprova a soberania de Deus, é Ele quem garante. Esse foi o primeiro ponto. Eu quero destacar o segundo ponto do que estamos vendo em João 15, é que a oração na evangelização comprova também a nossa dependência. Volte ao texto de João 15, eu destaco um pouco do versículo 5 e do versículo 7. O nosso texto de João 15 diz: eu sou a videira, nós somos ramos dependentes. Nós temos que permanecer nele para dar fruto. No versículo 7, o fruto só é produzido se permanecermos nele. Então pedimos e ele fará. Não somos nós quem fazemos sem pedir. Não somos nós quem agimos pela nossa própria força e sabedoria. A oração na evangelização, e é por isso que oramos, ela comprova que nós dependemos dele. Deus determinou a oração como arma crucial na tarefa da igreja, para que a igreja saia da caixa, para que a igreja saia fora da caixa e alcance o mundo. Eu preciso que ela ore por esse mundo que ela pretende alcançar, como ramos que dependem da videira que é o Senhor. A oração vai glorificar a Deus, reconhecendo a dependência humana dessa força divina para cumprir a missão. Quero trazer um texto paralelo, que é o texto de Salmos 50, versículo 15, muito conhecido, muito memorizado, e que se aplica de forma direta a essa verdade que estamos trabalhando aqui. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha o que Deus está convidando você a fazer com Ele. Deus está convidando você a fazer uma aliança. Deus está convidando você a tomar parte num pacto com Ele. Deus e o homem compartilhando uma aliança. A sua parte inicial, invoca-me no dia da angústia. Essa primeira parte fica vazia, sem resposta? Não. Vem a parte de Deus. Se você invocar-me no dia da angústia, qual é o pacto de Deus? O que Ele promete fazer? Se você invoca no dia da angústia, o que Ele vai fazer? Eu te livrarei. Eu vou te livrar, eu cumpro a minha parte. Ele cumprindo a parte dele, novamente você entra na jogada. Você recebe este livramento. Este livramento é para quem? É para você. Você é liberto, você é abençoado, você é fortalecido. Você recebe a resposta da oração. E termina aí? Não, não termina aí. Termina com Deus de novo entrando nessa aliança. A vez do Senhor. O texto diz: tu me glorificarás. Tu me reconhecerás
com aquele que fez a obra em você e através de você. Veja que pacto que Deus nos propõe a fazer. Aplique esse pacto à evangelização. Como igreja, temos que entrar em aliança com esse Deus na evangelização e na oração. Invocá-lo, Ele nos livrar, nós sermos libertos e Ele ser glorificado, recebendo a glória devida que o nome dEle e só o nome dEle merece. Quando a missão da igreja avança, e ela avança por meio da oração, a supremacia de Deus se manifesta nas necessidades da evangelização, das tropas cristãs, dos soldados cristãos, as necessidades da milícia, da luta evangelística. Deus manifesta-se suprindo todas essas necessidades. Então cabe à igreja provar que depende de Deus orando. Mas isso precisa ficar prático. Isso precisa chegar aqui no chão da igreja, na nossa realidade como crentes, e não ficar distante. Então, eu quero pensar com você o seguinte: como que a igreja, de modo muito específico, ora pela evangelização? O que ela pede? E aqui não tem nada de novo no fronte. Aqui não tem nada extraordinário, não tem nada misterioso. Pelo que a igreja pede? Jesus nos ensinou a pedir. Pedir o quê? Aqui temos alguns pedidos de oração que talvez o Ministério de Oração possa colocar na lista de pedidos. A Mel, que está dando aula, de repente alguém do Ministério pode anotar pedidos que vocês podem fazer lá na sala de oração, e toda a igreja deve fazer no culto, em casa, indo e vindo. Como que a igreja ora pela evangelização? Primeira coisa que a igreja pede é o que Jesus disse que nós devíamos pedir em Mateus 6. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Pedir o quê? Que o nome de Deus seja santificado. E o que mais? Que venha o reino dele. A oração do Pai Nosso é uma oração, acima de tudo, em primeiro lugar, de adoração, reconhecendo que o Pai é o nosso Pai celestial, sublime e exaltado. E aí, por ser uma oração de adoração, ela se torna uma oração missionária. Por quê? A igreja que ora segundo o coração de Deus, ela ora: santificado seja o teu nome. O que é isso? Que o teu nome, Deus, seja santificado no mundo, separado, conhecido, amado, temido pelas pessoas que ainda não te conhecem. Santificado seja o teu nome. Você tem orado por isso? Ore por isso. Senhor, santificado seja o teu nome aqui no meu bairro. Que o teu nome seja santificado entre os meus familiares que não estão nem aí para o Senhor. Venha o teu reino, venha governar mais e mais, Senhor, em mais lugares, em mais corações. É assim que a igreja ora pela evangelização. Uma segunda forma da igreja orar pela evangelização aparece em 2 Tessalonicenses 3. É num pedido de oração que Paulo faz. Ele diz: finalmente, irmãos, orai por nós. E qual o pedido? Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Está aí um pedido de oração evangelístico que você pode começar a fazer. Simples assim: Deus, eu quero pedir que a tua palavra se propague. Deus, eu oro para que a tua palavra seja glorificada. É muito interessante essa conexão que acontece aqui entre a palavra e o próprio Deus. Parece estranho orar para que a palavra seja glorificada, mas é porque a palavra de Deus está em pé de igualdade com o Deus da palavra. E quando Paulo diz assim: orem para que a palavra se propague e seja glorificada, ele está dizendo o seguinte: ore para que o evangelho se espalhe e que as pessoas olhem para a palavra como palavra de Deus e glorifiquem essa palavra e glorifiquem esse Deus. Está aí um pedido de oração. Comece a orar pela propagação da palavra de Deus, que ela seja glorificada em Morungaba, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Há mais exemplos de como a igreja ora por evangelização. Romanos capítulo 10, é o próprio Paulo orando, e ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração, e ele diz assim: a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo está dizendo o seguinte: eu oro pelos perdidos, e a minha oração é para que eles sejam salvos. Comece a orar pelos perdidos, continue a orar pelos perdidos. É assim que a igreja ora por este mundo, para que haja salvação, para que os perdidos sejam salvos. Como que a igreja orou
quando ela se reunia lá no livro de Atos, como que ela orava nas suas reuniões. Ela orava assim, Atos capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Veja como a igreja se coloca no olho do furacão aqui. Veja como a igreja se coloca numa condição de vulnerabilidade, de usabilidade, de disponibilidade. A igreja está sendo ameaçada. Os crentes estão sendo perseguidos, presos. O pedido deles não é por proteção aqui nesse momento. O pedido deles não é para que Deus faça um milagre, arruine os inimigos. Eles estão sendo perseguidos, estão sendo insultados, estão sendo presos, açoitados. O que eles pedem? Ainda mais ousadia, intrepidez. Para quê? Para anunciar a palavra. Isso é orar por evangelização. Deus me torna mais ousado para evangelizar. Deus, eu sei que os meus vizinhos têm as religiões estranhas e não vão ligar para mim. Deus, eu sei que aqueles meus amigos não querem saber de Jesus. Deus, eu sei que esse mundo está uma maluquice politizada, ideologizada, todo mundo só quer saber de consumir e mexer no celular. Deus, diante disso tudo, me dá mais intrepidez ainda para evangelizar. É assim que a igreja ora por evangelização. E tem mais um pedido clássico que a igreja deve fazer em oração. Ele aparece em Mateus 9, verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Coloca isso na sua lista de oração. Começa a pedir para Deus todo dia: Deus, manda mais trabalhadores para a sua seara. O que significa isso? Manda mais gente para evangelizar os povos que ainda não conhecem a tua palavra. Envia mais missionários, pastores, líderes, homens e mulheres que vão levar adiante o nome de Cristo mundo afora. São 5 exemplos de oração que eu deixei aqui. E é orando que a igreja verdadeira torna Deus supremo na missão da igreja e se coloca como submissa e dependente do Senhor. Você e eu, e nós, Igreja Fonte Morungaba, não somos sustentados pela nossa própria força. Não é a nossa sabedoria, não é a nossa fé, não é a nossa estratégia. É a supremacia divina que garante que a evangelização caminhará adiante. É Deus quem dá poder, sabedoria, fé, e é Deus quem recebe a glória. Agora eu quero fazer uma ressalva importantíssima. Tomando como exemplo a igreja que pediu mais intrepidez para evangelizar. Quero dizer que temos que orar pela evangelização. Mas orar pela evangelização não é o mesmo que ficar numa torre de marfim, vendo o que é que vai acontecer a partir da sua oração. Orar não é se colocar num castelo em que você fica ali isolado, protegido, e você fica lá dentro orando e vê Deus então fazendo as coisas lá fora. Não. Porque não é por intermédio da oração que a fé vem. Em nenhum momento a Bíblia diz assim: a fé vem pelo orar. Nós temos que orar. Mas a Bíblia não diz que a fé vem pelo orar. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem da pregação da palavra de Cristo. A obra da linha de frente da igreja é a pregação do Evangelho. E a oração é um suporte. João capítulo 17, verso 20, o próprio Jesus está orando. E ele ora assim: não rogo somente por estes, que já eram discípulos, ele vai dizer, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus orou por todas as pessoas que um dia se converteriam. E ele diz assim: por meio do quê? Por intermédio da sua palavra. A palavra tem que ser pregada para que haja conversão. A grande comissão é a proclamação do Evangelho. A evangelização é a arma que Deus usa para invadir o reino das trevas e resgatar dali os filhos da luz de todas as nações. Como vimos no início, a evangelização é a arma que Cristo usa, é a ferramenta que Cristo usa para arrebanhar as suas ovelhas. Sem proclamação da palavra, os propósitos de Deus não se cumprem.
mesmo que nós oremos. A oração é um agente capacitador da obra. É inútil evangelizar sem orar? Totalmente. Se você quer evangelizar alguém sem oração, cuidado, é uma obra sua, por sua conta e risco, e não vai gerar fruto algum. É inútil evangelizar sem orar, mas também é inútil orar sem evangelizar. Não adianta ficar orando. Deus, temos que ganhar almas. Deus, salva pessoas em Morugaba. Deus, traz trabalhadores para a sua seara. Deus, que vida se converta. E a gente fica aqui dentro da igreja, de braços cruzadinhos na nossa torre de marfim, esperando Deus trazer as pessoas flutuando aqui para dentro do nosso salão. Deus não fará isso. Se nós oramos pela salvação de almas, nós temos que ir até essas almas, até essas pessoas. E nós arrastarmos essas pessoas para cá. Que assim seja, mas agirmos, que essa é a ferramenta que o Senhor vai usar para salvar vidas. Então a oração é esse comunicador da igreja para quem está no campo de batalha, não para quem está fora. Se eu quero orar pela salvação, eu tenho que me colocar no campo de batalha como soldado de Cristo. E aí eu vou experimentar que Ele é soberano na salvação de todos os povos. Quero convidar você a um chamado, quero chamar você a uma ênfase renovada na oração pela evangelização, com todos esses aspectos. E se lembrando, e a palavra central de hoje é essa: eu sou a videira, vocês são os ramos. Peçam o que quiserem, nesse sentido, e eu vou dar. Grava isso. O Senhor Jesus está dizendo para você: eu sou a videira, eu tenho vida, eu tenho poder, eu tenho energia em mim. Você é ramo, fique ligado em mim, fique perto de mim. Peça o que você quiser em termos de fruto, e eu vou produzir frutos através de você. Essa ênfase renovada na oração, ela é inspirada por um camarada chamado George Miller, muito famoso na história da igreja, um homem perseverante na oração e na evangelização. Ele escreveu na sua autobiografia: não perca o ânimo, amado leitor cristão, em se empenhar renovada e sinceramente a oração, se puder ter certeza de que está pedindo coisas que são para a glória de Deus. Agora, para você entender a dimensão do que ele está dizendo aqui, eu vou dizer algumas coisas, eu não tenho na tela, algumas coisas que ele escreveu no diário dele. O ano era 1864. Eu tenho algumas informações do diário de George Miller aqui. E ele escreve assim: estou agora em 1864 esperando algumas bênçãos de Deus, pelas quais tenho rogado a ele por 19 anos e 6 meses. Sabe o que isso significa, né? Que ele tem um diário de oração com data, com pedido, e ele sabe que exatamente há 19 anos e 6 meses ele começou a orar por algumas coisas. E ele está esperando e nada aconteceu. E ele escreve: até agora a plena resposta a respeito da conversão de certas pessoas ainda não veio. Por outro lado, recebi milhares de respostas de outras orações. Aí ele diz assim: tenho orado também diariamente, sem cessar, pela conversão de algumas pessoas há 10 anos. 10 anos. Outras 6 e 7 anos. Outras durante 4, 3 e 2 anos. E outras há cerca de 18 meses. Então tem pessoas que Deus colocou na vida dele, há 1 ano e meio atrás ele tem orado, outras há 4, outras há 10, outras há 19 anos. Até agora não obtive resposta em relação a elas. Apesar disso, continuo diariamente em oração, à espera de resposta. É isso que o Senhor espera de nós. Orar por pessoas, anotar o nome delas em nossos caderninhos, cadernetas, celulares, pranchetas, colocar a data em que começamos a orar e orarmos. E fazemos como George Miller, nos colocarmos em ação, que é isso que esse homem fazia. Foi um grande realizador de grandes feitos evangelísticos em seu tempo. Irmãos, a oração glorifica a Deus, porque reconhece a nossa dependência da força dele para cumprir a grande comissão. Na evangelização,
Nós somos aquele menino de 4 anos e Deus é o Pai. Se tentarmos escrever a história da salvação, só vamos fazer rabiscos. Mas se nos colocarmos em oração, estaremos permitindo que a mão de Deus guie a nossa mão. E então o Senhor escreverá histórias de salvação através de nós. Deus, o Pai, fornece suficiência e força, e nós a dependência. E o resultado, vidas sendo salvas para a glória dele, como diz a Bíblia, para que em todas as coisas Deus seja glorificado em Cristo Jesus. Segura a caneta e o Pai vai escrever histórias de salvação através de você. A glória dele, a nossa parte é depender do Senhor. Oremos. Graças te damos, Senhor, pois tu és a vida e a videira. E o Senhor, na sua sabedoria infinita, nos convidou a participar da tua obra evangelística, da tua obra de salvação. Da mesma maneira que fomos um dia resgatados pelo Senhor, assim também novas vidas serão resgatadas pelo Senhor através de nós. Usa-nos, nos colocamos à tua disposição. Faz de cada um de nós aqui ramos da oliveira. Pessoas que permanecem em ti, pessoas que se conectam a ti, que estão na dependência do Senhor continuamente, usadas pelo Senhor para ganhar aqueles que ainda não foram ganhos, para trazer outras ovelhas que o Senhor tem, para conquistarmos frutos para a sua glória. Renova, Deus, desperta dentro dessa igreja uma paixão para ganharmos vidas para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor nos capacitará nessa direção, em nome do Senhor que nós oramos. Amém.